Na década de 80, o boneco do Fofão fez bastante sucesso devido ao personagem fazer sucesso com o público infantil, porque estava sempre no ar no programa Balão Mágico da Rede Globo. Só que tanto sucesso acabou culminando em uma das lendas urbanas mais conhecidas do Brasil, que é a lenda da faca dentro do boneco Fofão. No vídeo de hoje, seguindo a linha das lendas urbanas, você vai conhecer os detalhes da lenda do boneco Fofão. Então, se você quer relembrar junto comigo dessa lenda urbana, fica aqui no canal TV 80, porque eu sou o Hiro, esse é o canal TV 80 e vai começar mais uma viagem nostálgica. No ano de 1982, a gravadora CBS lançou um grupo infantil chamado A Turma do Balão Mágico, que fez bastante sucesso e era composto pela Simone, pelo Toby e pelo Mike. E tanto sucesso acabou chamando a atenção da Rede Globo, que queria um programa com o nome do grupo. Então eles convidaram a Simone para poder ser a apresentadora do programa. No início, somente a Simone do Balão Mágico participava do programa da Rede Globo. E para auxiliar a Simone, ela tinha uma espécie de amigo, que era o boneco Fofão. Só que você precisa entender como o Fofão chegou no programa Balão Mágico, pois o programa iria estrear no ano de 1983. Então Boni, o manda-chuva da Rede Globo, entrou em contato com Orival Pecini e pediu que ele criasse um personagem infantil para o programa que iria estrear. Quando o Boni pediu, Pecini, cria um personagem infantil, o que você criar a gente põe no ar. Então Orival Pecini, precisando de um personagem, assistiu o filme ET de Steven Spielberg do ano de 1982 e teve a ideia de criar um personagem alienígena baseado no ET, só que seria um personagem, segundo Orival Pecini, feio, mas amável, igual era o personagem ET segundo a visão dele. E só que ele passa um sentimento que eu me baseei no ET do Spielberg. O ET, que é um bicho feio, asqueroso. É, o ET do Spielberg O ET é um pé ao contrário, a cabeça dele. Mas ele passava um sentimento que eu fui ver o filme e eu fiquei com lágrimas nos olhos. Quem não ficou? Eu falei, eu queria passar isso. Quer dizer, não uma coisa bonitinha só. Ele vai ter simpatia. E assim nasceu o personagem Fofão, um ET que era uma mistura de vários animais, que tinha bochechas caídas de um cão São Bernardo, o nariz enrugado de porco, o cabelo e as mãos peludas de urso e um macacão largo que lembrava um palhaço. E ele nasceu no planeta fictício chamado Fofolândia e veio para a Terra. Um personagem que é um ET. O Fofão nasceu na Fofolândia, etc, etc. Tem toda uma história em cima disso. E assim, no dia 7 de março do ano de 1983, estreou nas manhãs da Rede Globo o programa Balão Mágico, apresentado pela Simone com o auxílio do Fofão. Olha aí, garotada, musicais, prêmios e muita diversão com as travessuras de Fofão, Simone e um festival de cor Balão Mágico, de segunda a sábado às 10h30 da manhã. Só que no início, o Fofão ele não falava, ele só balbuciava alguns sons que a Simone traduzia para o público. Fofão, não é assim, Fofão. É assim, ó. Mas depois a popularidade do personagem começou a crescer e o Fofão passou a falar a língua dos humanos. Novidade, ué, por que você derrubou? Tava tão bonitinho. Bonitinho. E o programa logo se tornou sucesso entre a criançada. Então o Orival Pecini teve a ideia de lançar um boneco do Fofão, já que o boneco era querido por várias crianças. Então ele resolveu procurar uma distribuidora de brinquedos e a que assinou contrato com ele foi a Mimo para lançar o boneco do Fofão. E assim o boneco foi lançado em duas versões, o Fofão grandão e o Fofãozinho, que era o menorzinho para as crianças. E logo o boneco virou febre. Todo mundo queria ter um boneco. O boneco era sucesso entre a criançada. Afinal, o Fofão estava no auge do seu estrelato, então toda criança queria ter um boneco do Fofão. Agora, o Fofão da Mimo ganhou um amiguinho, o Fofãozinho. Quer ver como ele é fofinho? Mariana, me dá o Fofãozinho. Não! O Fofãozinho é mais legal do que minha irmã. Mas com tanto sucesso, viria sobre o boneco do Fofão uma das lendas urbanas mais conhecidas do Brasil, que algumas pessoas dizem que é a faca dentro do Fofão, outros dizem que é o punhal dentro do Fofão. Bonecos vinham com facas dentro e eram uma febre.
Tá gostando do vídeo, pessoal? Então chegou a hora de você deixar aquele like para ajudar o canal. Você ajuda o vídeo a ser divulgado para outras pessoas e a nostalgia se espalha. Então eu conto com a sua ajuda, deixa um joinha no vídeo. Curte aqui, curte já, é só um like, vai ajudar. E não se sabe ao certo a origem exata dessa lenda, quem exatamente criou. Mas segundo alguns relatos da internet e também os relatos do próprio Orival Pecini, eu resolvi criar uma linha do tempo para a gente entender mais ou menos como foi que essa história começou. A história que circula é que após o boneco ser vendido para várias crianças, uma criança percebeu que tinha algo estranho, uma espécie de estrutura quando ela apertava a barriga do boneco. Então a criança procurou os pais e mostrou aquilo, e os pais, percebendo que realmente tinha algo dentro do boneco, resolveram abri-lo e perceberam que tinha um punhal que ficava colado na cabeça do fofão. E na época, os punhais eram usados em rituais de magia negra. Então os pais acabaram ficando desesperados e queimaram o boneco. Onde é que você comprou esse boneco, Sônia? Onde é que você comprou esse boneco? Não, você tem que ver o que está escrito na internet. As pessoas morrem, Sônia. Você precisa acreditar em mim. Aquela coisa tem uma faca, Sônia. Logo a história se espalhou, começou a se espalhar de boca em boca e chegou até o ouvido de um pastor de uma igreja. Um desses, entre aspas, esquirel aí, que era pastor, não sei de onde e tal, falou que aquilo era um punhal. Ah, pessoal, que maldade. Aí tirava a cabeça, olha, tem punhal, é de não sei o que, queime o boneco. Então esse pastor resolveu pregar para os seus fiéis que esse punhal que estava dentro do fofão era resultado de um pacto que o Orival Pecini havia feito com o demo, com o objetivo de atingir fama. E logo em seguida a história começou a seguir de boca em boca e a lenda foi começando a ser modificada. Começavam a dizer que o punhal que tinha dentro do fofão era para quando à noite ele ganhasse vida, pudesse usar esse punhal para tirar a vida das crianças. Se você quiser mudar, viu? Meu filho, você tá bem? Você se machucou? Você tá tudo bem? Logo em seguida, a lenda ganhou outro acréscimo. Começaram a dizer que as crianças que tinham o boneco fofão começavam a ser influenciadas por ele de forma maligna. Elas se tornavam desobedientes e rebeldes devido à influência maligna do boneco. Já já ele volta. Agora conta. Pega. Não! Pega agora o que você derrubou. Não! E após esses boatos começarem a se espalhar de boca em boca pelo Brasil afora, a venda do boneco fofão começou a diminuir. As pessoas começavam a ignorar os bonecos nas vitrines como presente, porque isso acabou dando uma repercussão negativa para a vendagem do boneco. Mas mesmo com todo o furor da lenda urbana se espalhando pelo Brasil, o personagem fofão continuava fazendo sucesso na TV. Eu quero falar com você um pouquinho. E o fofão acabou ficando no programa Balão Mágico até o ano de 1986. Logo em seguida, ele assinou um contrato com a Bandeirantes e passou a ter o seu próprio programa chamado TV Fofão, que durou do ano de 1986 até 1989. De segunda a sexta, muita diversão e brincadeira com um cara pra lá de atrapalhado. Se ligue na TV Fofão, um mundo de encanto e fantasia. De segunda a sexta, 1h. No ano de 1989, como o Fofão continuava ainda fazendo sucesso, ele teve a chance de estrelar o seu próprio filme. Isso mesmo, o Fofão ganhou um filme para as telonas, que foi o filme Fofão e a Nave Sem Rumo. Fofão, você tá com medo? Medo? O que é isso? É de comer? O que significa essa palavra? Por acaso você está com medo? Claro que não. Ah, bom. Eu tô com pavor. Já nos anos 90, o programa TV Fofão voltou novamente para a Rede Bandeirantes e dessa vez durou do ano de 1994 até 1996. Nesse ano de 96, o programa acabou se transferindo para a Rede Gazeta, onde ficou por um curto tempo, finalizando o programa TV Fofão. E além de lançar boneco, ter seu programa na TV, o Orival Pecini também lançou vários discos musicais do personagem Fofão. Seu Manuel tem orelhas de papel.
Quá, 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 que gozado, não leve a mal, aqui uma brincadeira fazendo assim o Fofão se tornar um ícone pop da cultura dos anos 80. É Fofão, é Tizione, é Fofão. É cubinho gostosinho, é o lanche do Fofão. É Fofão, uma delícia, mas em grande dimensão. É gostoso, diz aí. É gostoso, diz aí. Mas agora, voltando à lenda, devido a toda essa repercussão, essa história se espalhando de boca em boca, a empresa Mimo resolveu fazer um pronunciamento oficial na época. Eles falaram que realmente o boneco tinha uma estrutura de plástico que ficava acoplada na cabeça, mas essa estrutura de plástico era para poder a cabeça do boneco poder ficar em pé, porque o recheio do boneco era feito de bolas de isopor. Então quando eles colocaram a cabeça, devido à cabeça ser muito pesada, ela ficava caída para frente. Então essa haste era para poder manter o equilíbrio da cabeça e o boneco poder ficar com a cabeça erguida. Mas assim, o boneco maior, aquele grandão, como o corpo é macio e a cabeça era pesada, porque é de vinil, tinha uma haste de plástico para ele não ficar assim, quer ver? Ele não ficar assim. Imagina, ficar com a cabeça caída. Então tinha aquela haste de plástico aqui dentro. Inclusive, no ano de 2015, o criador dessa haste, a pessoa que teve a ideia de criar essa haste para colocar dentro do Fofão, deu uma entrevista para a revista Mundo Estranho. E o nome dele é Deusenir Prieto. E ele, na época, era gerente de desenvolvimento da Mimo, a empresa que fabricou o Fofão. E como ele mesmo narrou na entrevista, na época não tinha fibra de poliéster para poder preencher pelúcias, então eles usavam bolinha de isopor. Então ele, percebendo que a cabeça do boneco não ficava em pé, ele resolveu bolar essa haste de plástico para poder equilibrar a cabeça do boneco. E como eles encaixavam a cabeça por último, quando o corpo do boneco já estava cheio com as bolinhas de isopor, eles tinham que fazer a haste pontiaguda para ela poder entrar perfeitamente entre as bolinhas de isopor e se encaixar. Então você enchia o boneco e para você ter essa estrutura que conseguisse montar no boneco, ele teria que ter uma forma mais alongada, né? E essa forma que depois, quando alguém tirou essa cabeça, achou que fosse um punhal, né, e começou toda a história do punhal. Só que ele sempre afirmou que a haste era feita totalmente de plástico e não tinha nenhuma das suas partes cortantes, se tornando ele que criou essa peça que acabou gerando a lenda do Fofão e que foi espalhada por várias pessoas e, segundo Orival Pessini, até devido a um pastor pregar em suas igrejas. El extraño caso de Fofão. E quando nós entramos na era digital, essa lenda acabou voltando a público depois de ser esquecida por um tempo, por causa que vários influenciadores na internet, de vez ou outra, aparecem comprando algum boneco do Fofão antigo, abrindo e dizendo que realmente tem um punhal. Inclusive, alguns fazem até modificações, colocam realmente punhais dentro do Fofão só para poder ganhar like de gente inocente. I'm here. Behind you, look. Behind you. E além disso, atualmente muitos dizem que o Fofão é uma cópia do Chuck, é a versão do Chuck brasileiro. Só que na verdade é o contrário, acho que o Chuck seria a versão do Fofão, porque o Orival Pessini criou o Fofão no ano de 1982 e o Chuck foi criado pelo Don Mancini no ano de 1988, quase 5 anos após a criação do Fofão. Então eu creio que o Chuck é que foi inspirado no nosso Fofão. Okay, his name is Chucky. Fofão. Who's Chucky? Na década de 90, com o programa TV Fofão, o Fofão lançou novamente o boneco, só que ele já não teve a mesma repercussão da década de 80. E em 2016 foi lançado novamente outra versão, que foi sucesso principalmente entre os adultos nostálgicos que queriam ter um Fofão na sua coleção. E o criador do Fofão, Orival Pessini, acabou falecendo no dia 14 de outubro de 2016, aos 72 anos, devido a um câncer no baço. Morreu nessa madrugada em São Paulo o ator, escritor e humorista Orival Pessini. Orival Pessini era conhecido como mestre das máscaras. Criou e interpretou o Fofão do programa Balão Mágico, um dos mais populares personagens infantis na década de 1980. O ator tinha 72 anos e lutava contra um câncer há quase 2 anos. E após a sua morte, tanto suas máscaras como as roupas dos seus personagens que ele utilizou durante a sua carreira foram todas destruídas a pedido do próprio Orival Pessini. Inclusive as roupas originais e a máscara do Fofão.
todas foram destruídas a pedido do próprio Orival Pecini, devido a ele ter uma preocupação do que fariam com essas coisas após a morte dele. Mas o Orival Pecini deixou o legado do Fofão, um símbolo dos anos 80 aqui no Brasil, e também a lenda urbana que se tornou parte da história do nosso país. Super fantástico, meu balão mágico, o mundo fica bem mais divertido. E deixa aqui nos comentários se você conhecia detalhes da lenda do Fofão, se você viveu na década de 80 e chegou a ter medo do boneco Fofão, se você já presenciou alguém abrir um boneco, deixa aqui se realmente tinha um punhal ou não. Eu tenho um aqui na minha coleção, o boneco Fofão tá aqui, só que o meu é o fofinho. O fofinho não vinha com um punhal, era só o maior, o Fofão. Então esse aqui, por enquanto, eu acho que tá livre da maldição. Já a irmã dele que tá aqui do lado, a Xuxona, não garanto nada, mas em breve ela vai ganhar vídeo aqui também no canal. E ela eu digo que é uma boneca realmente misteriosa, porque eu já achei ela no chão aqui várias vezes quando eu venho gravar. Então, pessoal, gostaram desse vídeo sobre a lenda urbana do Fofão? Tá tendo vários vídeos onde eu tô falando de lendas urbanas de forma mais detalhada. Se você não assistiu os outros vídeos, o card vai ficar aqui em cima. Se gostou do vídeo, deixa like, ativa as notificações e eu vejo vocês no próximo programa da sua TV 80!